Olá pessoal, tudo bem? Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Alex, professor de Física, astrônomo, e hoje eu vou fazer a parte 2 do nosso vídeo sobre teoria de jogos. Se você não assistiu a parte 1, clica aí na descrição que tem um link para você ir lá assistir. Vai lá ver antes, que é muito importante, porque esse vídeo é uma continuação direta daquele lá. Então, naquele primeiro vídeo, eu apresentei um pouco da teoria de jogos, um pouco da sua origem histórica, e expliquei que existem dois grandes ramos na teoria de jogos, os jogos não cooperativos ou competitivos e os jogos cooperativos. E os jogos não cooperativos eu falei no vídeo na parte 1. Hoje eu vou falar um pouco sobre os jogos cooperativos. E o que são jogos cooperativos do ponto de vista da teoria de jogos, tá? Jogos cooperativos são situações onde todos os envolvidos trabalham em conjunto para obter um bem comum. E esse tipo de situação engloba desde um grupo de amigos no boteco decidindo como vai pagar a conta, até um conjunto de líderes mundiais em uma reunião decidindo como reduzir as emissões de carbono para prevenir mudanças climáticas. Então, de cara, você já vê a grande possibilidade de aplicações de jogos cooperativos. Nos jogos cooperativos, esse grupo de indivíduos que trabalham para o bem comum são chamados de coalizões. Então você e seus amigos lá no bar tentando decidir como é que vai ser paga a conta é uma coalizão, Os líderes mundiais definindo o que vão fazer para reduzir as emissões de CO2 na atmosfera são outra colisão. Uma empresa pode ser observada como uma colisão, afinal todos os funcionários envolvidos na empresa estão trabalhando para um bem comum, para um objetivo comum, que seria ali a produtividade da empresa e o ganho de modo geral. Então isso são coalizões, tá? São esses grupos que fazem os jogos cooperativos. E aí, em jogos cooperativos, as perguntas fundamentais a serem respondidas são as seguintes: quanto cada jogador deve contribuir para a coalizão e quanto cada um deve ganhar em benefício dela. Ou seja, no caso de jogos cooperativos, a teoria de jogos tenta definir o que é justo. E aí, enquanto nos jogos não cooperativos nós tínhamos o equilíbrio de Nash, que é um conceito muito importante para jogos competitivos, aqui nos jogos cooperativos nós temos o que é chamado de valor de Shapley, ou Shapley Value, se você procurar aí na literatura especializada, que provavelmente está em inglês. O valor de Shapley é uma forma de tentar dividir custos e lucros entre todos os jogadores envolvidos de acordo com o valor das contribuições de cada um para o grupo. E esse método consiste numa aplicação de uma série de axiomas. Axiomas, o que é isso? Come? Não, calma. Axioma é uma regrinha matemática que não foi deduzida nem comprovada, ela é apenas uma premissa. Ela é estabelecida inicialmente e a partir dela você tem uma série de conclusões e observações. Basicamente é um combinado, tá? A gente combina uma coisa e a partir daquele combinado a gente vê o que acontece. Isso que é um axioma na matemática. Então vamos lá observar quais são os axiomas para determinar o valor de Shapley, ok? Axioma número 1. A contribuição de cada jogador é estimada considerando o que é ganho ou perdido ao remover esse jogador da coalizão. Isso é o que definimos como sua contribuição marginal. Por exemplo, se você e seus amigos decidiram fazer bombons para vender, mas aí num dia, tipo quinta-feira, você não pôde ir porque você estava doente, e eles produziram 10 bombons a menos. A sua contribuição marginal para o grupo era 10 bombons por dia, porque quando você foi retirado do grupo, a produtividade do grupo sem você foi 10 bombons a menos do que a produtividade do grupo com você lá ajudando. Então, nesse exemplo, a sua contribuição marginal para o grupo seria de 10 bombons por dia. Axioma número 2, eu tô adorando falar axioma. Vamos lá. Jogadores equivalentes têm valor equivalente. Se dois jogadores têm o mesmo papel na coalizão, eles devem contribuir com a mesma quantidade e serem recompensados igualmente. Isso é o mesmo que dizer que, por exemplo, se dois colegas trabalham numa empresa com a mesma função e têm as mesmas habilidades, eles devem ganhar o mesmo salário, ou que se 3 amigos no restaurante comeram exatamente a mesma coisa, pediram exatamente a mesma coisa, cada um deve pagar 1/3 da conta, a divisão deve ser igual. Essa é a ideia por trás do axioma número 2. Axioma número 3, estou adorando falar axioma, gente. Eu acho que se eu tiver um filho ou o meu próximo gato vai se chamar Axioma. Adorei esse nome. Vamos lá. Jogadores café com leite têm valor 0. Em outras palavras, se há um membro que não contribui em nada, ele não deve receber nada. Aqui surgem algumas controvérsias, porque sim, isso pode ser um pouco intuitivo, você pensando no exemplo do restaurante, Se você vai para um restaurante com seus amigos e você não pede nada, você fica lá só batendo papo, quando a conta chega, o certo e o justo é que você não pague nada.
Mas tem uma outra situação em que isso pode parecer um pouco injusto. Por exemplo, numa empresa. Se numa empresa um funcionário não contribuiu com o trabalho, mas ele não contribuiu porque ele estava, por exemplo, de licença maternidade ou de licença saúde. Não é que ele não contribuiu porque ele não queria, ele não contribuiu porque ele não podia. Neste caso, a empresa, né, que é a coalizão, pode decidir, ou até ser obrigada legalmente, a pagá-lo, a recompensá-lo mesmo assim. E isso não será necessariamente injusto. Mas basicamente essa é a ideia do axioma número 3, que tem que ser adaptado aí de acordo com o contexto do que você estiver analisando dentro da sua colisão e do que for o seu jogo cooperativo. Tá bom? Axioma número 4. Se o jogo tem várias etapas, custos ou receitas devem ser divididos para contemplar cada etapa. Isso significa basicamente que se você trabalha com seus amigos fazendo bombons e você ajudou eles na segunda e na terça, mas não foi na quarta, você não deve ser recompensado do mesmo jeito e cada dia deve ter uma análise diferenciada. Ou que se, por exemplo, você foi com seus amigos para um restaurante jantar e depois para uma boate. Só que no restaurante você pediu um bifão super caro, enquanto que na boate você tomou só água enquanto os amigos tomavam drinks mais caros. A sua parte da conta no restaurante vai ser diferente da sua parte da conta na boate. Em outras palavras, o que esse axioma quer dizer é que uma solução não é válida o tempo todo em todas as etapas do problema, em todas as etapas do jogo. Ou seja, as soluções devem ser adaptadas e ajustadas à medida que o jogo vai evoluindo. Então é isso, basicamente se você conseguir achar uma proporção de divisão entre custos e receitas que atenda esses 4 axiomas, você achou o valor de Shapley, ou seja, você achou aquela divisão que é a mais justa. E tudo isso pode ser descrito matematicamente dessa forma que está aparecendo aí no vídeo, né? É uma expressão que te ajuda a chegar no valor de Shapley. Calma, calma, calma. Eu não vou esmiuçar essa equação aqui, nem a gente vai trabalhar com elas, mas a gente pode trabalhar um pouco com os conceitos dela para tentar entender como que se chega nesse valor de Shapley de modo mais intuitivo e fluido. Para isso eu vou usar um exemplo, tá bom? Então vamos lá. Então imagina que você e um amigo decidiram montar um negócio juntos e vão fabricar bombons caseiros para vender, tá bom? Como uma forma de ganhar uma renda extra, por exemplo. Agora imagine que você faz 10 bombons por hora, enquanto que o seu amigo é um super ninja dos bombons e consegue fazer 20 bombons em 1 hora. Porém, juntos, vocês conseguem ser mais produtivos, porque você separa as forminhas, ele mexe a massa, vocês embalam juntos, e aí montando esse esquema aí, vocês juntos conseguem produzir 40 bombons em 1 hora. Note que se você estivesse trabalhando sozinhos e juntasse a produção depois, vocês seriam apenas 30 bombons, ou seja, juntos vocês ficaram de modo geral mais eficientes. Agora vocês decidem vender os bombons por R$1 cada, dando um lucro total de R$40. Como dividir esse lucro? Pode ser intuitivo você, sei lá, dividir pela metade, R$20 para cada um, mas esse não necessariamente seria o valor mais justo se você considerar aí a contribuição diferenciada de cada um. Então vamos lá, aquela expressão do valor de Shapley, ela estabelece uma estratégia para você pensar da seguinte forma. Se você lembrar que você conseguia fazer 10 bombons por hora e subtrair isso do total que vocês produziram juntos, isso dá ao seu amigo crédito pelos demais 30 bombons. É o que acontece se você remover ele da solução. Assim, a contribuição marginal do seu amigo para você, para a sua produção, é de 30 bombons. Mas, se você lembrar que o seu amigo fazia sozinho 20 bombons por hora e subtrair isso do total que vocês dois fizeram juntos, você ganha crédito pelos outros 20 bombons. Então, a sua contribuição marginal para o seu amigo é de 20 bombons. Note que, no primeiro cenário, do seu ponto de vista, o seu valor para a coalizão é de 10 bombons por hora. Enquanto que no segundo cenário, do ponto de vista do seu amigo, o seu valor para a coalizão é de 20 bombons por hora. Assim, de acordo com a equação do valor de Shapley, você deve tirar uma média desses dois valores. Então 10 mais 20 igual a 30, 30 dividido por 2 dá 15. E esse é o seu valor na coalizão. Logo, você deve receber R$15 e seu amigo R$25, segundo o valor de Shapley. E esse método pode ser extrapolado para coalizões com centenas e milhares de participantes, o que mostra a potência dele para analisar diversas situações muito mais complexas do que esse exemplo que eu dei aqui para ilustrar como ele funciona. É claro que os exemplos que eu dei tanto aqui quanto no outro vídeo, com o dilema do prisioneiro e essa questão dos bombons, são apenas simplificações para ilustrar o princípio básico e o funcionamento conceitual dessas teorias. A gente pode concluir que, de modo geral, a teoria dos jogos atua da seguinte forma. Em jogos não cooperativos ou competitivos, a teoria dos jogos vai te ajudar a ser esperto. E em jogos cooperativos, a teoria dos jogos vai ajudar você a ser justo. Nos últimos anos, a teoria de jogos teve várias vertentes, tem várias aplicações, tem jogos cooperativos, não cooperativos, em várias fases, em poucas fases. Tem um tipo de jogo muito legal
que é um jogo em que você toma a decisão, e aí só depois que você toma a decisão, o seu colega toma a decisão, e aí depois que ele toma a decisão, que você toma, e aí em etapas isso vai acontecendo, que é uma dinâmica meio do eu sei que você sabe que eu sei que você sabe, que é muito legal e que tem sido usado inclusive para mapear esquemas de segurança em aeroportos, tá? Bom pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder a parte 3 e mais vídeos como esse, tá bom? Eu tô deixando aqui na descrição também uma série de links para você acessar se você quiser se aprofundar mais em teoria dos jogos, física e estatística, ok? Se tem alguma coisa que eu falei que você não gostou, que você concorda ou discorda, ou alguma coisa que você gostaria de ver aqui no canal, coloca aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!